aqui no nosso segundo dia da nossa EBF, o segredo da vitória. Hoje Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração e Ele vai nos mostrar qual o segredo para a gente escolher o caminho certo. Isso mesmo, eu e você vamos descobrir qual é o caminho certo que Ele quer que nós escolhemos. E para nós começarmos então, e quero dar uma notícia antes da gente começar. Nós estamos hoje funcionando pelo YouTube. Se alguém quiser ir colocar na televisão, nós estamos funcionando pelo YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, no meu canal, colocar Núbia Mara de Jesus Correia Mendonça, acessar e você pode assistir conosco lá ao vivo. Nós estamos fazendo tudo aqui ao vivo com muito amor e carinho para vocês. Antes de nós começarmos a cantar o nosso canto, nós vamos orar e agradecer a Deus, porque mais uma vez Ele está nos dando a oportunidade de estarmos aqui juntos para louvarmos o nome dEle, para aprendermos mais da palavra dEle, para Ele falar ao nosso coração. Então vamos orar e agradecer? Senhor, nós oramos nesse momento, te agradecemos, muito obrigado por essa EBF, muito obrigado por essa escola bíblica de férias que o Senhor tem permitido que a gente faça, que a gente aprenda, que a gente te louve, que a gente realmente fale com o Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá nessa tarde. Que o Senhor esteja abençoando cada criança, falando ao coração de cada criança poderosamente. Hoje nós temos muita coisa aqui para apresentar. Que o Senhor esteja falando com cada criança, usando a vida de cada criança. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Hoje a tia Núbia está muito feliz. E nós vamos cantar isso, que fala como é bom você ter chegado aqui para aprender mais de Jesus. Nós vamos aqui hoje aprender muita coisa sobre Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora. Como é bom você ter chegado aqui para aprender mais de Jesus. O segredo da vitória, isso mesmo. Alguém já decorou? Vocês já aprenderam? Vamos lá, tia Núbia. Confia somente em Deus, que dirige os nossos passos e caminha ao nosso Vitória.
nosso Deus. E agora nós vamos então para o nosso versículo. Isso mesmo. Quem aprendeu o versículo de ontem? Vocês aprenderam o versículo de ontem? O versículo de ontem foi muito interessante, né? Dizia assim, ó, vamos ver se vocês estão lembrados. 2 Timóteo 1:7, isso mesmo, olha só. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O de hoje é muito fácil também. Está lá em Provérbios, isso mesmo, olha só. Provérbios 14:12. Vamos lá? Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim eles são os caminhos da morte. Olha só como é forte esse versículo. Vamos lá de novo? Vamos lá. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Provérbios 14:12. Vamos entender o que esse versículo está falando para nós? Olha só, quando vocês veem uma placa assim, ó, perigo, estrada interditada, o que vocês entendem por isso? Que tem perigo na estrada e que ela está interditada e que não pode passar nela, não é isso? Por isso, a questão desse versículo que fala que há muitos caminhos, olha só, há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem outra versão que diz assim, há caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Ele está dizendo que se você for numa estrada e ver essa placa, perigo, estrada interditada, e você insistir e passar nessa estrada, boas coisas não vão acontecer. Provavelmente vai acontecer um acidente, porque ele já está te informando, perigo, essa estrada está proibida de passar. Se você insistir em passar por essa estrada, você vai sofrer as consequências. A nossa vida também é da mesma forma. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. É igual essa estrada aqui, ó. Você começa e aí aparece essa placa, você ignora essa placa e continua. Você vai sofrer as consequências. E muitas vezes essas consequências são dolorosas, são consequências tristes e muito difíceis para nós. Então é melhor quando nós vermos essa placa aparecendo na nossa vida, quando Deus falar perigo, não vai por aí. Ah, tia Nubia, mas como é que eu reconheço essa placa na minha vida? Quando eu leio a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na medida que eu leio a palavra de Deus, ela me dá as placas de sinais. Ela me mostra o que eu posso e o que eu não posso. Se eu posso prosseguir ou se eu devo parar. Então, por isso que é muito importante a leitura da palavra, para que eu reconheça quais são os caminhos que são de vida e quais são os caminhos que são de morte. Isso mesmo. Vamos mais uma vez? Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Que eu e você possam estar buscando em Deus, que nós possamos estar sempre buscando a direção do Senhor, para que nós nunca venhamos ir por caminhos que não nos levam à vida, né? Aliás, à morte, mas buscar caminhos que nos levam à vida. É isso que nós precisamos, isso que eu preciso e você precisa. Reconhecer a voz de Deus para andarmos nos caminhos certos, amém? Nós vamos ter agora um momento muito importante, um momento muito legal. É o momento, então, que nós vamos ter dois amiguinhos por aqui. Isso mesmo, vocês estão lembrados deles? O Joãozinho e a Carol. Nós vamos receber a visita, então, do Joãozinho e da Carol aqui agora. Vamos ver se eles são aqui, se eles já estão aqui, por aqui. Olá! Joãozinho,
Carol! Cadê vocês? Oi, tia Núbia. As crianças estão esperando vocês! Estamos chegando. Oh. Aguenta a mão aí, galera. Estamos chegando. Vamos chamar eles? Joãozinho, Carol! Joãozinho, Carol! Ei, eles chegaram! Boa tarde, crianças! Olá, tia Núbia. Tudo bem com você, Joãozinho? Oi, tia Núbia. Oi, Carol, tudo jóia com você? Tudo bem, tia Núbia. Que bom ter vocês mais uma vez na nossa EBF. Tia Núbia, Oi. estou muito contente. Olha que dia lindo. Hoje estou muito feliz. Minha mãe me deu uma linda motocicleta, toda equipada, cheia de cilindradas. Minha motocicleta é a mais linda que tem. Estou vendo mesmo, Joãozinho. Que linda a sua motocicleta, maravilhosa. Tia Núbia, Oi, Carol. olha, o dia tá lindo mesmo. É Mas eu verdade. tenho uma coisa muito bonita também. É, o que você tem, Carol? É o meu carrinho. Nossa, que lindo esse carrinho, Carol. Eu amei. Azul, muito bonito. Ele é muito rápido. É verdade? É lindo meu carrinho, tia Núbia. Também gostei. Olha como ele é bonito. É mesmo, amei o seu carrinho, Carol. Uau, Carol, esse seu carrinho é demais. Posso brincar com ele um pouquinho? Deixa. Deixa, Carol. Você deixa? Joãozinho, não vai estragar meu carrinho, viu? Não vai. Olha lá. Esse carrinho eu gosto muito dele. Que é isso, Carol? Eu vou cuidar desse carrinho como se fosse meu, viu? Pode deixar comigo. Arruma aí, tia Núbia, eu quero o carrinho pra mim brincar. Tá bom, vou pegar pra você, hein? Aqui. Na mão, hein? Cuidado. Isso, olha que carrinho lindo. Olha, tia Núbia, o meu carrinho é massa. Ei, espera aí! Oh! Você não tá vendo que esse carrinho é meu, não? Só te emprestei ele, viu? Tá bom, Carol. É claro que o carrinho é seu. Eu só tava brincando um pouquinho. Tá ouvindo uma voz? Carol! É meu pai. Meu pai tá me chamando. Eu tenho que ir ali. Carol! Ô, Carol! Você esqueceu o seu carrinho. E agora? Como vou fazer para devolver o carrinho da Carol? Se bem que eu acho que ela nem vai sentir falta. Esse carrinho é tão bonito. Ele vai ficar muito mais lindo junto aos meus carrinhos lá no meu quarto do que com a Carol. Ela foi embora, nem importou com ele. Acho que ele vai ficar muito melhor comigo. Então é isso. A partir de hoje, esse carrinho é meu. E nós vamos brincar muitos juntos. Eu, meu carrinho. Eba! Joãozinho! Ô, Joãozinho! Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Ele tava aqui. Onde tá? Aí vem a Carol. Nossa, mas meu carrinho é lindo. Eu amo meu carrinho. Então foi você, seu ladrão de carrinho. Que coisa feia. Você roubou meu carrinho. Isso é um pecado muito feio. Aí, Carol, que susto. Eu, ladrão? Eu não sei do que você está falando. Você sim, ladrão de carrinho. Eu estava procurando o meu carrinho. Agora já sei tudo. Você roubou o meu carrinho. Calma, Carol. Está tudo bem, eu confesso o meu grande pecado. Eu achava que você não queria mais brincar com ele. Não sei, estava tudo errado com relação a isso. Perdoe-me. Tome aqui seu carrinho. Ele é todo seu. Mais uma vez, me perdoe. O que eu fiz foi muito feio. Está tudo bem, Joãozinho.
Importante é que você se arrependeu do que você fez. Eu perdoo você. Ah, Carol, obrigado. Nunca mais vou fazer isso. Não podemos escolher o caminho errado, mas devemos sempre fazer o que é correto. É isso. Eu vou fazer o que é correto. Isso mesmo, Joãozinho. Isso mesmo. Esse é o melhor caminho. O caminho da verdade. Como é triste a gente escolher fazer algo errado e que não agrada principalmente a Deus. Infelizmente, há muitos velhos, adultos, jovens, crianças que escolhem fazer o que é errado. E a Bíblia chama isso de pecado. Isso é pecado. É mesmo, Carol. É tudo que a gente pensa, fala, faz que não agrada a Deus. Qual é o segredo da vitória para fazer aquilo que agrada a Deus? Será qual que é, hein? Pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, vocês sabem o que é? Agradar somente a Deus, evitando o pecado e aprendendo a confessar quando fez algo errado. É o segredo da vitória. É o segredo da vitória. Esse é o segredo. Sempre confessar a Deus quando estamos errados e agradar somente a Deus. Pessoal, até amanhã, que a gente volta depois, tá bom? Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Tchau. Carol. Tchau, Joãozinho. Olha que lição maravilhosa o Joãozinho e a Carol vêm nos ensinar. Para escolher o caminho de Deus, nós precisamos descobrir o segredo da vitória. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode descobrir o segredo da vitória. Olha aqui. Este aqui, ó, é você, tá bom? Esse copinho aqui representa você, tá? A tia Nubia vai colocar aqui para vocês enxergarem bem, tá? Você. Aí nós temos aqui, então, também o pecado. Olha só, nós temos o pecado, todo sujo, né, brilhante, atraente. Quantas vezes o pecado não é atraente, né? E nós temos aqui também um copo que representa Jesus, isso mesmo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E nós acabamos de ver que o Joãozinho e a Carol nos ensinou que pecado, olha só, pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. Justamente. Então, esse sou eu aqui, ó. Mas aí, aparece então as coisas erradas, né? Aparece então, por exemplo, quando a mamãe vai pede para eu guardar os brinquedos e eu não guardo, eu desobedeço a mamãe. E aí o pecado entra na minha vida. Olha só, tava limpinho. E porque eu desobedeci o papai e a mamãe, começou a ficar sujo, né? Olha só, eu já fiquei suja, não estou com a água mais limpinha. E aí, de repente, quando você tem que falar a verdade para uma coleguinha, ou para a mamãe, ou para o papai, você vai e conta uma mentira. Olha só, igual nós vimos a Carol e o Joãozinho, eles mentiram, isso mesmo. O Joãozinho pegou o carrinho da Carol e queria ficar para ele. Ele roubou e ele mentiu, 2 pecados juntos. Olha só, e aí vai ficando mais sujo o nosso coração. E é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Ele vai sujando completamente. Todas as vezes que eu faço aquilo que o meu coração quer, na maioria das vezes é pecado. Porque o meu coração está muito longe da vontade de Deus. E é por isso que eu preciso sempre descobrir o segredo para eu escolher o caminho certo. E é isso que o pecado faz. Olha, ele destrói a minha vida. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Isso mesmo. E aí ele veio me destruir. Por isso ele colocou o pecado para que a gente ficasse longe de quem? De Jesus. E a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, isso mesmo. Olha aqui o que a Bíblia diz, ó. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Se não fosse Jesus derramar o sangue dele lá naquela cruz,
eu e você não teríamos perdão. Nós não teríamos solução. Nós íamos ficar dessa forma, ó, sujos, completamente sujos, isso mesmo. E aí, a Bíblia ainda diz mais, lá em 1 João 1,7 fala: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos lava, só Ele tem esse poder. Eu não posso pegar o meu coração, tirar daqui e colocar detergente, esfregar e lavar, ou pokeball, ou sabão em pó. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu morro. Mas só Jesus pode limpar o nosso coração. Por isso que Ele é um Deus maravilhoso, por isso que Ele é o nosso amigo. E aí a Bíblia diz: se eu confessar os meus pecados, se eu falar para Ele: Jesus, eu pequei, eu desobedeci a mamãe, eu briguei com a minha irmã, eu não fiz o que era certo, o Senhor me perdoa? Eu roubei o lápis do meu coleguinha, o Senhor me perdoa? E aí, quando a gente confessa e pede perdão para Ele, a Bíblia diz que Ele vem lavando o nosso coração. E Ele vai limpando, e Ele vai tirando toda a sujeira. Olha só que maravilhosa a ação de Jesus na nossa vida. Ele tira por completo toda a sujeira que havia no nosso coração. Olha só. E aí nós ficamos então com o coração completamente limpo. Porque esse Jesus, Ele é maravilhoso. Por isso que você tem que ter esse Jesus como seu amigo. Jamais você pode abandonar. Todos os dias você precisa falar com Ele. Todos os dias você precisa confessar os seus pecados. Porque senão o pecado, ele nos separa. A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Isso mesmo. O pecado quer ficar aqui, ó, entre mim e Jesus. Isso aqui, ó. Ele quer ficar aqui entre a gente. Ele não quer deixar a gente ser amigo. Por isso nós precisamos derrotar o pecado. E só Jesus pode derrotar o pecado. Mais ninguém. Só Jesus pode tirar e acabar com todo o pecado. Então, por isso, eu e você precisamos sempre orar, pedir perdão pelos nossos pecados, para que Jesus nos lave. E sabe por que Deus fez isso? Por que Deus mandou seu único filho morrer naquela cruz? Porque Deus é amor, isso mesmo, Deus é amor, Ele é um Deus maravilhoso e nos deu Jesus para morrer lá naquela cruz. Ele deu Jesus para morrer lá naquela cruz, para que eu e você então tivéssemos vida e vida em abundância. Isso mesmo que Ele quer para nós, muita vida. E agora nós vamos então louvar ao Senhor, nós vamos agradecer, porque nós podemos confessar os nossos pecados e nós podemos pedir perdão e Ele pode lavar os nossos pecados e nos ajudar a escolher o caminho de Deus, isso mesmo. E agora então nós vamos cantar a música que diz exatamente isso: por seu sangue. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar bem bonito. Jesus Cristo por seu sangue, só pelo sangue eu tenho vida. Quem me vai purificar?
só que maravilha! Eu só sei que só Jesus pode me salvar porque a Bíblia diz isso mesmo. A Bíblia me diz que Jesus morreu por mim e através dele eu tenho vida nova e eu tenho vida completa. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz que estava falando que esse livro é imperfeito, que esse livro não é a palavra de Deus. Mas não é verdade. Muitas pessoas têm falado isso e tentado colocar na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, que isso aqui que é papel e papel aceita tudo. Mas não, essa Bíblia é a palavra de Deus. Ela vem falar aos nossos corações. Quando nós estamos angustiados, preocupados, nós abrimos essa Bíblia e ela tem uma palavra para falar aos nossos corações, para nos acalmar, para nos trazer consolo. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela vem trazer para nós renovo. Ela nos renova, ela nos faz continuar. Então essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro perfeito e ela é um livro que vem nos ensinar que nós precisamos acreditar nela. Por isso nós vamos cantar agora essa música que diz: esse livro é perfeito e é o livro que eu amo. Não deixe ninguém falar para você que esse livro não é a palavra de Deus, que esse livro é imperfeito, que esse livro é preconceituoso. Isso é mentira, porque essa Bíblia, a palavra de Deus, é uma linda história de amor por nós. Isso mesmo, Deus mandou seu único filho. Então é uma linda história de amor. Vamos cantar isso agora, que a Bíblia é o livro perfeito. Então agora vamos para um momento muito importante também, que é o momento da nossa história missionária. Quem gostou da nossa história missionária de ontem? Vocês gostaram? Eu amei essa história. Quando a tia Núbia comprou essa história, eu estava louca para ler. Quando chegou agora a EBF, que eu tive a oportunidade de ler, de conhecer a história da Fanny Crosby, eu apaixonei nessa história. Eu tenho certeza que vocês também gostaram junto comigo. A história diz que a Fanny, então, era cega, isso mesmo, e que também ela era poeta. Por isso ela ficou conhecida como a poetisa cega. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma recapitulação rapidinha aqui de ontem, para quem não participou, né? Rapidinho. Nós vimos, então, que a Fanny, ela nasceu no século XIX, nos Estados Unidos, né? E aqui ela tinha 4 anos, quando ela perguntou para sua avó o que aconteceu, por que ela não enxergava. Ela disse, então, sua avó respondeu para ela que ela, quando era nenenzinha, ela ficou doente, né? Teve uma febre muito alta e o médico, então, colocou um pano quente, com água bem quente nos olhos dela, e aquilo causou um problema sério nos olhos dela, e por causa disso ela perdeu a visão, né? Mas a Fanny, ela era uma menina que gostava muito de andar, ela já andava em todo o quintal lá da sua casa, ela não batia, não fazia, não tropeçava, e ela gostava de ficar ali ouvindo os pássaros, sentindo o cheiro das flores, né? E ela sempre esperava a Polly era a tia dela, né? E ela sempre esperava a Polly chegar da escola, e ela tinha um sonho
de ir para a escola. Isso mesmo. A mãe dela, a dona Mercy, né, sempre ia lá quando ela estava dormindo e ficava olhando ela, porque a dona Mercy tinha um sonho para ela, de fazer ela voltar a enxergar. Então a dona Mercy queria fazer ela voltar a enxergar e ela queria ir para a escola. Esses eram os sonhos dela. Até que ela conseguiu levar a Fanny no médico, só que chegando lá o médico deu uma triste notícia. A Fanny não podia mais enxergar, ela nunca mais iria enxergar. Essa foi a notícia. E aí nós ficamos sabendo que a Fanny e a sua mãe teve que mudar para outra cidade, sair de perto da vovó, né, que a vovó sempre ensinava a palavra de Deus para a Fanny, sempre lia a Bíblia para ela, porque ela não enxergava, e ela mudou então para outro lugar. E para onde ela mudou, ela sempre ficava olhando a janela, gostava de olhar ali os passarinhos, as flores. E aquela senhora, onde ela foi morar, Dona Rauli, sempre falava também da palavra de Deus para ela. Sempre mostrava o amor de Deus, sempre contava as histórias da Bíblia, fazia ela memorizar versículo. Então ela não podia ter uma horinha vaga que ela ia para lá, para Dona Rauli, e está contando histórias da Bíblia para ela memorizar versículos da palavra de Deus. A Dona Rauli era apaixonada por flores e ela tinha uma roseira muito bonita. E a Fanny, logo, foi ali e pegou uma flor daquela. Só que a Dona Rauli descobriu e perguntou para ela: Fanny, você viu quem mexeu na minha roseira? Ela disse: não, eu não. A Fanny mentiu para ela. E aí a Dona Rauli sentou com ela e contou a história de Ananias e Safira para ela. E disse que Ananias e Safira morreram por causa da mentira, porque eles desobedeceram a Deus. E que assim também nas nossas vidas, o pecado mata, como nós vimos no começo. O pecado nos destrói e por isso nós precisamos realmente abandonar esse pecado. E aí ela ficou muito envergonhada, muito triste, porque a Dona Rauli descobriu então a mentira dela. Depois elas receberam uma grande notícia, que foi que a Fanny foi aceita no Instituto para Cegos de Nova York. Isso mesmo. E aí a sua mãe então levou ela para estudar nesse Instituto para Cegos ali em Nova York. E ela foi para lá, fez amizade com várias pessoas e certo dia ela ficou sabendo que o jardineiro ia vender melancia para arrumar dinheiro para a escola. E ela foi lá. Chegando lá, ela pediu para o jardineiro para ficar olhando as melancias. O jardineiro achou que ela estava com toda a bondade do mundo e deixou ela ali ficar cuidando das melancias. Mais do que depressa, ela roubou uma melancia. Isso mesmo, ela roubou uma melancia e a sua amiga até perguntou para ela: ué, Fanny, você vai escrever uma poesia que fala do roubo da melancia? A Fanny ficou com vergonha, porque ela reconheceu que ela fez algo errado. Então nós terminamos aqui. Quando o diretor, o superintendente da escola, do Instituto para Cegos, chamou a Fanny, né? E a gente não sabia, nós terminamos aqui, nós não sabíamos o que ele queria com a Fanny. E é o que nós vamos descobrir hoje. Então, esse superintendente da escola chamou ela e ela ficou preocupada. O que será que ele quer comigo? Será que ele quer me falar alguma coisa boa? Será que ele quer me elogiar? O que será que ele quer falar? Para surpresa da Fanny, quando ela chegou ali, ele olhou para ela e falou: olha, Fanny, você está acreditando, as pessoas estão te falando que você é muito boa na poesia. E eu quero te dizer que você não é tão boa assim como você está pensando. Você está se achando demais. E a Fanny já começou a ficar toda corada de vergonha e falar: mas como assim? Você está se achando demais, você está achando que só você escreve poesia. E eu acho que você deve parar de escrever poesia. Ela ficou entristecida, começou a chorar, mas ela reconheceu: realmente eu estou muito orgulhosa e eu preciso parar um pouco e saber que eu não posso ficar assim. E ele ainda falou uma coisa muito séria para ela. Ele falou assim: olha, você precisa tentar agradar a Deus e não aos homens. Porque todo evento que tinha ali no instituto, a Fanny escrevia uma poesia. E ela começou a querer sempre aparecer. E ele falou para ela: você precisa tentar agradar a Deus e não aos homens. Aquilo foi como se alguém jogasse um balde de água fria em cima da Fanny. Mas ela reconheceu, ela falou: realmente, eu estou precisando pensar um pouco mais nisso. Passado disso, algum tempo, o seu John mandou chamar novamente a Fanny.
Ela falou, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado agora? E aí ele chamou ela e falou assim, olha, você está tentando fugir das coisas que você tem que fazer, e aí você fica escrevendo poesia para você não fazer aquilo que você precisa. Então agora você está proibida de escrever poesia, durante 3 meses você não vai escrever poesias. E a Fanny ficou, meu Deus, e agora? Era o que ela mais gostava. Tudo que ela fazia era pensar em poesia. E ela ia para a escola, ela pensava em poesia. Tudo que ela fazia, ela ia dormir, ela pensava em poesia, mas ela não podia escrever, porque ela falou para o superintendente dali que ela não ia escrever, e ela precisava obedecer. Mas aí passou algum tempo. Nem tinha feito ainda 3 meses que ele tinha dado para ela, 1 mês e pouco ele mandou chamar ela de novo. E ele falou, olha Fanny, eu quero saber, os professores me falaram que as suas notas estão baixas. O que está acontecendo? Por que as suas notas estão baixas? Eu quero saber o que está acontecendo. Aí ela falou, olha, eu preciso ser sincero com o senhor. Eu quero, tudo que eu faço, eu penso em poesia, eu preciso escrever. E se eu não conseguir escrever, eu não vou conseguir ter notas boas, ter notas altas. Então, se o senhor deixar eu escrever minhas poesias, eu prometo para o senhor que eu vou estudar e que eu vou conseguir notas boas. E assim, então, ele fez. Ele prometeu, ele permitiu, então, que a Fanny tivesse ali escrevendo as suas poesias. E lá foi a Fanny, toda feliz, toda contente, porque ela sabia que ela gostava muito de escrever as suas poesias. Mas a Fanny, ela ficou com aquilo na cabeça e ela pensava assim, mas eu preciso mostrar a minha poesia para todo mundo precisa conhecer a minha poesia. E certo dia, o governador dos Estados Unidos ia lá no Instituto para Cegos e a Fanny criou um plano, isso mesmo. A Fanny pensou, eu vou ficar ali na salinha, quando ele passar lá por perto, eu solto a minha linha, porque a Fanny fazia crochê mesmo cega, hein? Olha só como a Fanny era inteligente. E ela pensou, eu vou jogar a minha linha e quando ele pegar a linha, eu vou e vou conversar com ele. E foi exatamente o que a Fanny fez. Ela sentou na sala de espera, ficou, de repente, ali quando ela estava ali, o governador passou ali e ela deixou a linha dela cair e a linha dela escorreu. E aí o governador pegou aquela linha dela e eles começaram então a conversar. E a Fanny, ela tinha muita vontade, eu quero conhecer pessoas interessantes, eu quero conhecer o governador, o presidente da república, eu quero conhecer todas as pessoas importantes, senadores, deputados. Ela tinha esse sonho de conhecer essas pessoas. E aí, o plano dela funcionou, porque ele parou lá e foi conversar com ela. E ela pôde, então, falar sobre a sua poesia, sobre o que ela gostaria, né? Então, ela tinha esse sonho de querer conhecer outras pessoas. Certa noite, o sonho da Fanny foi realizado, porque ela conheceu um grande poeta americano chamado William Bryan, isso mesmo. E ela conheceu aquele homem também e conversou com ele. E aí, eles tinham que viajar, eles foram viajar, porque o grupo dela lá do instituto, eles iam nas cidades, cantando, fazendo recitais, para apresentar para aquelas pessoas que queriam uma música, ouvir uma música boa. E naquele dia, então, que ela conheceu aquele poeta, ela tinha que sair de viagem, então, com um pessoal lá, para cantar naqueles lugares. E aí ela foi, pegou o barco e viajou com aquelas pessoas ali. Chegando lá, eles cantaram, a Fanny apresentou uma poesia muito bonita, recitou uma linda poesia ali naquele lugar. Todo mundo amou a poesia dela, né? Todo mundo estava na expectativa de ver a poetisa cega, porque ninguém tinha visto ainda. Quando ela chegou lá, a mãe de um menino, o menino chamava Ian, e ela falou assim, olha, eu quero mandar o meu filho lá para sua escola, porque essa escola que vocês estudam é muito boa, e eu quero mandar o meu filho para lá. E eu quero que você me ajude, que você cuide dele lá para mim. Você faz esse favor para mim? E a Fanny, mais do que depressa, falou, faço sim, pode deixar que eu vou cuidar dele sim, eu vou ajudar ele. E essa mãe então ficou toda agradecida, ficou muito alegre com a atitude da Fanny, que queria ajudar ela. Então, a Fanny lembrou
daqueles momentos que ela conversava com a sua avó. Isso mesmo, porque aqueles momentos eram tão especiais na vida dela. Aqueles momentos ela falava da palavra de Deus para a Fanny. E aí ela se lembrou que ela estava numa correria tão grande que ela tinha tempo de fazer tudo, para escrever poesia, para conversar com o governador, com o presidente, mas ela não tinha tempo para falar das coisas de Deus. E ela não tinha tempo para falar com Deus. E a Fanny então ficou muito pensativa. Logo ela foi, porque tinha uma reunião dos congressistas lá dos Estados Unidos, e a Fanny então foi convidada para falar para aquelas pessoas, né, sobre falar uma poesia linda lá para aquelas pessoas. Quando ela terminou de falar a poesia, todo mundo bateu palma, todo mundo elogiou. E aí alguém perguntou para ela, fala mais alguma poesia? E ela se lembrou de um secretário do Estado que tinha falecido e ela tinha feito uma poesia. E ela falou, então eu vou falar essa poesia. E ela falou a poesia. E a irmã desse secretário de Estado estava lá também, junto com esse público aqui. E ela ouviu a poesia. Quando ela terminou, a Fanny terminou de falar a poesia, essa irmã desse secretário de Estado chegou para ela e falou, olha, eu vou te dar um anel de gratidão porque você escreveu essa poesia para o meu irmão. Então, a Fanny foi ficando muito famosa. Tudo que ela fazia, ela ficou muito famosa. Todo mundo queria conhecer a Fanny, todo mundo queria conversar com ela. Só que tinha uma coisa muito importante. A Fanny, ela se encontrava com muitas pessoas. Encontrou com o governador, com o presidente, com o deputado, com o secretário do Estado, com muita gente ali naquela plateia, naquela reunião dos congressistas. Só que a Fanny, ela não tinha ainda se encontrado com a pessoa mais importante, que era Jesus. A Fanny não tinha tido um encontro ainda com Jesus. Ela tinha ouvido a sua avó falar, a dona Rauli falou também sobre o amor de Jesus, mas a Fanny não prestou atenção nisso. A Fanny não parou para pensar, nossa, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso falar com Ele todos os dias. Ela começou a viver e se esqueceu de fazer aquilo que Deus queria e começou a fazer só o que ela queria. Foi exatamente isso que aconteceu, mas para surpresa dela, sabe o que aconteceu? E até é engraçado que eu estava lembrando que a história da Fanny tem tudo a ver com a nossa história hoje, sabe por quê? Assim que ela saiu dali, que ela ficou pensando nisso, que ela precisava mais de Deus, começou uma grande doença nos Estados Unidos, a cólera, isso mesmo. Começou uma grande doença e as pessoas começaram a ficar doentes, as pessoas começaram então a morrer. Isso que aconteceu. Aqui a história diz que 70 mil pessoas haviam morrido na Inglaterra, vítimas dessa terrível doença. Agora a cólera tinha chegado nos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans. Mais de 3 mil pessoas já tinham morrido. Olha só que situação. Na cidade de Filadélfia, milhares foram enterrados. Na primavera, quando a cólera atingiu a cidade de Nova York, cerca de 800 pessoas morriam por semana. Olha a quantidade de pessoas que estavam morrendo. E a Fanny ficou muito triste com isso. Ela foi ficando muito triste. E aí, por fim, os seus alunos também, lá do instituto, porque ela se tornou uma grande professora também, ela começou a ver que os seus alunos também começaram a ficar doentes. E ela ficou muito entristecida. E ali, depois que o 10º aluno dela faleceu, olha só, já tinha morrido 10 alunos dela. Quando o 10º aluno dela morreu, ela resolveu então escolher o caminho certo. Ela orou, isso mesmo. Aí ela resolveu então parar tudo que ela estava fazendo. E ela falou, Deus, essa pandemia precisa acabar logo. Essa pandemia precisa acabar porque as pessoas estão morrendo, estão sofrendo. E ela fez uma oração. E diariamente ela estava ali, dando remédio para os seus alunos, né, cuidando de um, cuidando de outro. E aí, de repente, quando ela estava lá cuidando de um, ela escutava o grito, traga os mortos para fora. Diz que um monte de mortos no corredor e chegava carruagens cheios de caixões e ela já não aguentava mais ver aquela cena. Cansada daquilo, ela não aguentava mais ouvir aquelas notícias, ela se apoiou na cama e ela começou a sentir uma forte dor.
e ela começou a suar e ela percebeu que ela estava começando a dar febre. E aí ela pensou, eu não posso ficar doente, eu não posso, eu preciso ajudar as pessoas, o que eu vou fazer? E aí ela adormeceu, ela estava na sua cama, ela adormeceu. Será o que vai acontecer com a Fanny? Será que ela vai pegar a cólera? Será que ela vai ficar doente? Amanhã nós vamos saber então o resultado da história da Fanny. E agora então nós vamos cantar aquela música que diz missões, né? Que é exatamente isso, missões. Nós precisamos estar realmente na presença de Deus, buscando aquilo que Ele quer. E só para encerrar, antes da gente cantar a música, olha só que versículo lindo que a Fanny sempre falava. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 7. Que eu e você também possamos ser assim. Que nós possamos estar vivendo por fé e não pelo que a gente está vendo. Não ficar olhando para essa pandemia, por tudo que tem acontecido. Mas olhar para Jesus, que é o nosso Salvador. Vamos lá então cantar a nossa música Missões? Espero que sim, né? E amanhã nós vamos descobrir então o que aconteceu com a Fanny, se ela ficou doente, o que aconteceu. Para agora nós darmos uma descansada no nosso corpo, né? Porque já nós vamos contar, já o Bolota vem aí, hein, gente? Aguarda aí, não sai daí não, fica aí firme. Nós vamos então agora cantar aquela música que diz A Deus dai louvor, pra gente esticar os braços, esticar o corpo, né? Pra gente ficar bem concentrado na hora da lição bíblica. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música, vamos levantar a mão, né? Pra na hora da lição a gente sentar e ficar todo mundo ó, caladinho pra gente escutar o que Deus vai falar. Vamos lá? A Deus dai louvor. Vamos lá! Deus dai louvor!
nosso Deus Todo-Poderoso. E agora então nós vamos ouvir a nossa história. E a nossa história de hoje é uma história muito interessante. É uma história de Davi, isso mesmo, ontem nós já falamos um pouquinho sobre ele. E agora nós vamos falar rapidinho, uma história rapidinho, porque o Bolota tá chegando. Não saiam daí, hein? Esperem o Bolota. E olha só, na nossa história de hoje, ela vai nos mostrar de que, antes de começar a nossa história, eu vou te fazer uma pergunta. Você já planejou fazer alguma coisa errada? Já planejou? Já não já? Infelizmente, mas já. E você, já planejou? Ah, mamãe fez um bolo de chocolate, pôs na geladeira e eu vou lá pé por pé, que a mamãe não tiver, nem o papai, eu vou lá e vou roubar um pedaço daquele bolo de chocolate. Ou então, às vezes, quando a sua irmã não tá em casa, você fala, ah, eu já sei, minha irmã não tá lá, quero uma blusa dela emprestada para vestir e vou lá pegar uma blusa escondida sem falar com a minha irmã, que é errado, né, porque é como se fosse um roubo. E aí a irmã sai, você planeja, vai lá e pega aquela blusa. Já aconteceu com isso? Nós vimos a história da Carol e do Joãozinho, né? E ele planejou pegar o brinquedo da Carol. Olha só que coisa feia. Mas você sabia que a nossa história de hoje também mostra isso? Que Davi planejou um pecado? Isso mesmo, Davi planejou. Ele estudou, colocou estratégicas, colocou direitinho ali para cometer um pecado. E Deus não se agradou disso. Deus não se agrada de que nós pecamos, porque nós vimos no começo que o pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Certa vez, então, o rei Davi, ele planejou pecar. Como o povo estava em guerra, Davi também era para ter ido para a guerra, porque geralmente naquela época o rei estava sempre à frente do seu povo nas batalhas. Quando eles iam guerrear, o rei era o primeiro a estar na frente. Mas aí Davi, eu não sei porque a Bíblia não diz, né? Porque o rei Davi, ele estava reinando em Israel, já havia 20 anos que ele estava reinando ali, e ele resolveu invadir a cidade de Rabá, isso mesmo. E aí, em Rabá moravam os amonitas, e os amonitas eram uma grande ameaça para o povo de Israel. E Davi, então, queria que o seu exército fosse ali para conquistar Rabá. E olha só o que aconteceu. Em vez dele ir, ele mandou, então, o seu comandante, olha aqui, ó. Ele mandou o seu comandante Joabe. Esse aqui era o homem de frente de Davi. Tudo que Davi precisava, Davi falava com Joabe. E aí a Bíblia diz que Davi chamou Joabe e falou, Joabe, leva, então, todos para a guerra e eu quero que você lidere essa guerra. Você vai à frente dessa guerra. E ficou lá em casa, na casa dele sem fazer nada. Estava lá à toa, olhando para o tempo. Sabe quando você está aí sem fazer nada? Olhando para o tempo, perdido na vida? Foi o que aconteceu com Davi. Ele mandou então os homens para a guerra e ele ficou lá todo tranquilo, não estava nem preocupando com nada. E aí, certo dia, a Bíblia diz que era já um fim de tarde, já estava à noite, Davi perdeu o sono. Isso mesmo, Davi perdeu o seu sono, não estava conseguindo dormir. E Davi então foi passear no seu palácio. Olhou de um lado, olhou do outro, procurando o que não devia, né, o que não era para ele. Quando ele olhou lá no lugar, no jardim do palácio dele, sabe o que ele viu? Ele viu uma linda mulher. Ela chamava Batseba e ela estava tomando banho. Em vez de Davi falar assim, e olhar para o outro lado e correr de lá, não, Davi olhou e chamou o empregado dele e falou assim, vem aqui, quem que é aquela mulher lá, ó? Ah, meu senhor, aquela mulher é Batseba, ela é mulher de Urias, ela é esposa de Urias, só que Urias, meu senhor, tá para a guerra. Davi, se ele tivesse algo para fazer, se ele tivesse ocupado, com certeza ele não estaria ali, propício para o pecado, né? Não estaria ali para fazer alguma coisa errada. Mas ele estava à toa. E já ouviram um ditado que fala assim, ó, mente vazia, oficina do diabo? Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava aqui à toa, sem fazer nada, o povo lá guerreando, era para ele estar na frente da batalha, e ele resolveu ficar em casa. E a Bíblia diz então
que ele falou para o seu empregado? Vai lá e chama ela, traz ela aqui para o meu palácio. E o empregado tinha que obedecer, né? Foi lá e buscou Batseba e trouxe então para Davi. E a Bíblia diz que eles adulteraram. Adulteraram, o que é isso? Adulteraram é quando você fica com alguém que é casado e que não é seu. Foi o que aconteceu. Batseba era a esposa de Urias, não podia ficar com Davi. Quando Davi ficou com ela, eles adulteraram. Eles ofenderam a Deus. Deus não queria que acontecesse isso, mas Davi não pensou, ele não estava preocupado em escolher o caminho de Deus, mas ele queria escolher o caminho do seu coração. Ele não se preocupou se Deus queria, se Deus estava achando daquilo, o que Deus estava achando. Ele não quis saber. Ele simplesmente mandou trazer Batseba. E ele se deitou então e ficou com a mulher de Urias. Foi um pecado muito ruim. Mas a Bíblia diz também, tem um ditado que diz que a desobediência traz o castigo. Lembre sempre dessa frase, hein? A desobediência traz o castigo. Ele pecou, ele errou e ele sabia que ele não poderia fazer isso. Aí, para completar, Batseba chega, depois de alguns dias, Batseba manda uma notícia para ele. Olha, Davi, eu estou grávida. Vou ter um filho seu, Davi. Ele falou, ai meu Deus, e agora? O marido dela estava para a guerra. Como é que ele ia falar que o filho era do marido dela, sendo que ela não tinha ficado com o marido, se o marido estava na guerra? Olha só que problemão. Muitas vezes eu e você fazemos algumas coisas e aí, sabe, vocês já viram um bolo de neve? Começa pequenininho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar enorme. E muitas vezes derruba a gente pelo tamanho que ele fica. Foi o que aconteceu com Davi. Era uma coisa, e a Bíblia diz sobre isso, um abismo chama outro abismo. Ele começou com um olhar, e aí ele começou chamando aquela mulher, trazendo aquela mulher para onde ela não devia estar. E aí ele ele adulterou, ficou com a mulher do outro, que não era dele, né? E aí ele tinha que agora resolver aquele problema. Tinha um monte de problema para resolver. A mulher estava grávida. Ia ter um filho de Davi. O que ele ia fazer? Mais do que depressa, ele foi e chamou o seu comandante, né? Joabe. Falou, Joabe, chama Urias para mim. Traz Urias para mim. Urias era o marido de Batseba. Urias chegou ali. Davi falou assim, olha, Urias, você está muito cansado. Vai para sua casa. Deita, dorme. Fica lá tranquilo com a sua mulher, festeja lá com a sua mulher e amanhã você volta para a guerra. Só que Davi não sabia que Urias era um homem muito honesto e era um homem muito dedicado à sua tropa. E Urias olhou para ele e saiu dali da presença do rei. E ele foi para casa? Não, Urias não foi para casa. Urias deitou na porta do palácio e ficou lá. E aí alguém chegou para Davi e falou assim, olha meu rei, Urias não foi para casa, ele não dormiu com Batseba, ele não ficou com a esposa dele. Aí Davi tinha mais outro problema, e agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para resolver esse problema? A Bíblia diz então, que Davi escreveu uma carta, isso mesmo, foi lá e escreveu uma carta. Joabe, faz um favor para mim, Joabe. Coloca Urias na frente da guerra, na primeira fila da batalha. Quando os homens forem para a guerra, para guerrear, você coloca Urias bem na frente. E Joabe, como era comandante do rei, tudo que o rei mandava ele obedecia. E Joabe colocou então Urias na frente da batalha. E a Bíblia diz então que Urias morreu. E a Bíblia diz que Batseba então cumpriu o luto, né, como se ninguém soubesse de nada. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante para nós. Quantas vezes eu e você fazemos um monte de coisa que nós achamos que Deus não está vendo? Que nós estamos escondidos, bem escondidinhos. E de Deus a gente não esconde nada. Davi deu essa ordem para mandar matar Urias. Mas Deus sabia, Deus conhecia o que Davi tinha feito. Mas ele achou que estava impune, que nada ia acontecer. Lembra do ditado que eu falei para vocês? A desobediência traz o castigo. Todas as vezes que nós fazemos algo errado, nós temos sérias consequências.
E a Bíblia diz então que Batseba cumpriu o seu luto, o marido já tinha morrido, e aí Davi foi lá, buscou ela se casou com Davi e eles tiveram um belo filho. Estava ali muito contente, eles acharam, nós fizemos algo errado, mas Deus não vai nos castigar, nada vai acontecer conosco, vai ficar tudo bem. Será, crianças? Será que todo o pecado que a gente faz não tem consequências? Tem consequências sim. E a Bíblia diz então que eles estavam todos felizes, mas de repente a criança adoeceu. Isso mesmo. E o profeta Natã um dia foi lá conversar com o rei, porque o rei estava achando que ele estava podendo, né? Que ele não ia, Deus não ia castigar, que nada ia acontecer. Natã olhou para ele e falou assim: meu rei, existe dois homens, um pobre e um rico. E esse homem rico, chegou um viajante na casa dele, e esse homem pobre tinha várias ovelhas. E o homem rico, chegou um viajante na casa dele, foi lá e pegou a ovelhinha que ele mais gostava, que aquele homem pobre mais gostava. Era uma ovelhinha que ficava com a família dele, que eles gostavam muito de ficar com ela. E esse homem rico foi lá e pegou a única ovelha que ele tinha, meu rei, e foi lá e matou ela para servir para o viajante. O rei ficou indignado. Não pode uma coisa dessa acontecer, esse homem tem que morrer. Natã, que era o profeta, como se fosse um pastor daquela época, Natã olhou bem para o rei e falou assim: pois é, meu rei, esse homem é você. Urias tinha só uma mulher. E Davi, a história conta que Davi tinha muitas outras mulheres. Davi não precisava ter se envolvido com Batseba, mas Davi não se importou com Urias. Davi foi lá e pegou a sua única ovelhinha. E aí Natã falou para ele: agora você vai ser castigado por causa do seu pecado. Lembra da frase? A desobediência traz o castigo. Exatamente isso que aconteceu. Davi então teve o seu filho, estava todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente, mas o menino adoeceu. E a Bíblia diz então que depois de 7 dias a criança morreu. Não teve o que Davi fazer. A consequência do pecado de Davi e de Batseba foi que essa criança morresse por causa do pecado dos dois. Davi mentiu, adulterou, matou, muitas coisas que ele não deveria ter feito. Se ele não tivesse à tona naquela janela, ele poderia ter evitado o pecado. E assim aconteceu. Aquela criança então faleceu. Natã falou para ele: Deus irá te castigar. Por isso é igual o versículo que nós lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Quando o Davi estava lá naquela janela, ele não sabia, nem imaginava que aquilo ia trazer morte. Morte tanto do seu filho e morte também espiritual. O pecado, ele nos mata espiritualmente. Por isso, nós precisamos sempre pedir a Deus para que Ele nos ajude a escolher o caminho de Deus. Para você que tem Jesus, ore, peça isso para Ele. Pensa: Senhor, me ajude a escolher sempre o caminho certo e a dizer não para o pecado. Para você que não tem Jesus, chame Jesus para ser o seu Salvador. Pare e pense que Ele pode mudar os seus caminhos. Pense que Ele pode te dar sabedoria para escolher caminhos novos, caminhos bons, caminhos que são do agrado dele, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, ele escolhe caminhos que são caminhos de morte, e eu e você precisamos ter sabedoria para isso, mas nós só vamos ter sabedoria se nós estivermos em Deus. Se nós não estivermos buscando a Deus, nós não vamos saber escolher os nossos caminhos melhores. Nós sempre temos a tendência de escolhermos os caminhos piores. Tem 2 caminhos, um leva à morte, outro leva à vida. A gente sempre escolhe o que leva à morte. A desobediência sempre leva a gente para o caminho que leva à morte. Então, que eu e você possamos aprender a escolher o caminho de Deus, o caminho perfeito. E agora, para a gente encerrar esse período, eu quero orar com vocês. E depois nós vamos cantar aquela música que diz: desejo andar com Cristo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa lição de hoje, te agradecemos porque o Senhor sabe de todas as coisas, e essa história vem nos ensinar que nós não podemos andar segundo os desejos do nosso coração, mas nós precisamos muito do Senhor, nós precisamos do Senhor para nos ensinar
ensinar a escolhermos o melhor caminho, a ensinar a andar na tua presença, que nós não fiquemos à toa, que nós não fiquemos planejando o pecado, mas que a cada dia nós possamos estar te buscando, estar colocando o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas ações na tua presença, para que a cada dia o Espírito do Senhor esteja nos moldando, esteja nos conduzindo cada dia mais. Obrigado por essa lição que nós aprendemos, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Nós não queremos esse caminho, nós queremos o caminho que nos leva ao Senhor, nós queremos um caminho que te agrada, nós queremos um caminho de bondade, de misericórdia, de amor, e por isso nós precisamos do Senhor. Obrigado por cada criança que ouviu essa lição. Fala a cada coração, que eles tenham consciência de que nós precisamos agradar o Senhor mais do que todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E nós vamos cantar então essa música agora. Que o palhaço Bolota já tá quase chegando, hein, gente? Vamos lá então cantar essa música. Perto, bem perto, desejo andar de Cristo. Que esse seja o meu desejo e o seu. Vamos lá, perto, bem perto. Perto, bem perto, desejo andar de Cristo, fazendo o que Ele quer, parecido com Ele. Ele me ama, salvou-me do pecado, desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. De novo, bem forte. Perto, bem perto, desejo andar de Cristo, fazendo o que Ele quer, parecido com Ele. Ele me ama, salvou-me do pecado, desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. Desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. Isso, que esse seja o nosso desejo, de andar perto, bem perto do Senhor Jesus, porque com certeza Ele sempre tem o melhor para nós. Agora nós vamos receber então a presença de uma pessoa muito especial e que vocês amaram, né? Eu recebi muito áudio, tia, deixa o palhaço Bolota aparecer mais, né? Vocês gostaram do palhaço Bolota, né? Eu também gosto muito dele. E agora nós vamos chamar. Grita aí na sua casa, grita comigo. Palhaço Bolota! Palhaço Bolota! Palhaço Bolota! Ih, será que ela não tá escutando? Grita mais alto, gente. Vamos lá. Palhaço Bolota! Palhaço Bolota! Palhaço Bolota! Palhaço Bolota! Cheguei! Oh, que legal! Tudo bem, Bolota? Tudo ótimo! Que legal que você veio! Estamos aqui. E hoje nós temos algo sensacional para ensinar para o pessoal. Hoje nós vamos ensinar muitas coisas. Vamos ensinar que a vida é bela, mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor, né? E ela tem que estar guardada no nosso coração. Mas antes disso, eu vou chamar a tia Núbia para fazer um desafio para ela aqui. A tia Núbia, ela está muito jovem. E a gente precisa então exercitar, né? Deixa eu colocar a denta mole aqui. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Presta atenção aí, tia Núbia. Isso. Você em casa, você pode pegar, espalha aí, chama os amiguinhos, chama o priminho, chama o irmãozinho e fala assim, olha, vamos brincar agora. Lembra aquela música que a gente cantava no passado? É uma música antiga, mas já é boa. Ela fala assim, aleluia, 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 glória ao Senhor. Quando os homens cantar, eles vão levantar. Quando as mulheres cantar, elas vão levantar. E a gente vai ficar, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce. É, igual a Luz vai cantar pra gente. Então vamos sentar? Senta aí. Vai lá. Eba! Será que eu dou conta, hein? É, vai ter que aprender. Ei. Minha aqui tá saindo tudo. Vamos lá? Ó, a musiquinha. Presta atenção. Sobe e desce com a gente aí, ó. Vamos lá. Glória ao
Isso, para ensaio foi bom, mas pode melhorar. Vamos repetir isso? Senta todo mundo, chama o priminho, chama o irmãozinho. Vamos lá, começa com os rapazes, depois as moças, hein? Vamos lá? Solta aí. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor, Aleluia, 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 aleluia. glória ao Senhor, glória ao Senhor, Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia, Glória ao Senhor. aleluia, Glória ao Senhor. aleluia. Glória ao Senhor. Legal! Viu como foi bom? Foi ótimo. Aí, olha só. O que a gente tia Dúvida estava ensinando aqui? Com relação ao pecado, né? Primeiro veio lá a Carol, veio o Joãozinho, falando sobre o pecado. Falando que o pecado é mau e que o pecado nos afasta da presença de Deus. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. E olha só, a Denta Mole, ela sempre fala isso. Ela olha pra mim e fala assim: Bolota, nós devemos tomar cuidado, porque o pecado leva à morte. E sabe o que eu aprendi? Que eu não posso viver em pecado. Eu tenho uma amiga minha que sempre fala: olha, se você continuar pecando, você vai morrer. Eu trouxe ela para apresentar para vocês. É a Jurema. Conheçam a Jurema? Oi, pessoal! A Jurema já morreu, ficou só esqueleto. A Jurema, ó. A Jurema já foi. Então o que acontece, ó? Ficou só o esqueleto da Jurema. Viu? E eu quero ensinar para vocês agora, igual ontem. Ontem nós falamos do perfeito amor. Que o perfeito amor lança fora o medo. Mas hoje nós vamos aprender que quando eu guardo a palavra no meu coração, eu evito de ficar pecando contra Deus. E é uma história também cantada. E eu quero que vocês cantem aí comigo. Vamos aprender então? Vamos lá aprender? É mais uma musiquinha que nós vamos cantar. Ó. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. No meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, pra não pecar. Sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, pra não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, pra não pecar. Sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, sol, sempre glorioso, pra não pecar. Ei! Escondi a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti, Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado leva à morte. E se a gente morrer, vai ficar igual a Jurema. Só o couro e o osso. Né, tia Núbia? E ninguém quer morrer. Por isso que a gente tem que estar perto da palavra de Deus. Evitar o pecado, evitar as contendas, evitar os problemas, né? Tia Núbia, vem cá, fala aqui com o pessoal. Vamos lá? Chegamos ao fim, estamos encerrando então a nossa EBF e você está convidado para participar conosco amanhã. Amanhã é o nosso terceiro dia, isso mesmo. Convide os seus colegas, convide os seus amigos e vamos lá. E agora, para a gente encerrar, nós vamos cantar o nosso canto do tema mais uma vez, que é o Segredo da Vitória. E para nós encerrarmos, e depois o pastor, o palhaço Bolota, vai estar fazendo uma oração para nós. Vamos lá? Vamos falar que confiar somente em Deus? Confiar somente em Deus, que dirige os nossos passos, que caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito, executa a sua vontade sem errar no tempo certo. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Agradar somente a Deus, evitando o pecado e aprendendo a confessar quando fez algo errado. Ser conosco em todo tempo, imitando o Salvador, que por onde andou mostrou para todos seu amor. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Ser honesto a toda hora. Ser honesto a toda hora, sempre falando a verdade, nunca agir com fingimento, sendo por Deus protegido. Ser obediente sempre, Jesus cumpre sua palavra, lembrando a mão da Bíblia, ser com ela comprometida. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo da vitória. Ei! Mesmo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Vamos orar? O Bolota vai orar para nós. Nós vamos estar encerrando então o nosso segundo dia de EBF e amanhã você não pode perder. Tem encerramento, tem continuação da história da Fanny, tem mais história bíblica, né? Tem muita coisa para nós ver. 4 da tarde. 4 da tarde, às 16 horas. Então não esqueça de escolher o caminho de Deus. Esse é o grande segredo da vitória. É isso aí. Então vamos orar, feche seus olhinhos, curva sua cabeça. Vamos pedir para o Papai do Céu para nos guardar, nos proteger, fazer o melhor em nossas vidas. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito aqui, através dessa live, através dessa EBF, Pai, que o Senhor possa estar alcançando o coração de cada um desses pequeninos. Fica também com aqueles, Pai, que não estão assistindo agora ao vivo, mas que vão assistir posteriormente. Que o Senhor fale ao coração deles também, fale ao coração dos seus pais, suas famílias, Pai, faça o melhor diante da Tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo, pela vida de cada um deles que tem nos acompanhado.
Oramos aqui pela vida do palhaço Bolota, pela vida da tia Núbia, pela vida do tio William que está aqui, da Débora, nos ajudando. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer você que está aí conosco, você que vai compartilhar essa live com outras crianças. E nós queremos agradecer também o William, o tio William que está aqui conosco ajudando no som, nas câmeras. E a Débora também. A Débora também é a nossa ajudante. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês, viu? Até mais, crianças. Até amanhã. Até Tchau. amanhã, às Tchau. 16 horas.